Maravilha, meu amigo. Prazer te ver aí, viu? Tamo juntos, meu amigo. Vambora. Muito bom, gente. Boa noite, muito boa noite a todos. Bom, hoje é o grande dia. Quem estava esperando, quem estava ansioso. Hoje é o dia do nosso lançamento. Hoje é o dia da abertura das vagas para os grupos de mentoria da IAKJ Masterclass. Mas hoje eu vou dar uma aula, conforme prometido, eu vou dar uma aula para vocês sobre o Karatê Invisível. Né? Aí, o Karatê Invisível, o que é isso? O cara vai sumir da tela? Não, o Karatê Invisível é outra coisa. O Karatê Invisível, o professor sai da tela, ó. É o Karatê aqui, tá vendo aí, não tá vendo? Eu não falei que era invisível, pô? Mas é isso. Eu agora tô, comediante nas áreas vagas também. Mas brincadeiras à parte, a gente vai entender hoje, né, muita coisa que está escondida, que está invisível aos olhos destreinados e, acima de tudo, desinformados, né, que foram propositalmente cultivados ao longo de algumas transições e também não intencionalmente, tá? Com a evolução natural da arte marcial para o desporto de combate, tá bom? Mas a gente vai entender isso tudo ao longo da aula. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer a nossa prática, que já está virando já uma prática de todas as lives. Vamos transbordar, vamos além da nossa borda, vamos compartilhar essa live aí com os nossos amigos, né, com as pessoas importantes para a gente, pessoas que a gente acredita que pode fazer alguma diferença na vida delas, esse tipo de conhecimento, esse tipo de revelação, digamos assim, né, e vamos compartilhar. Vamos ali, ó, no aviãozinho ali, ó, tem um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel desenhado na tela, lá no canto inferior direito. Vamos compartilhar. Se cada um, a gente está com 35 pessoas, se cada um mandar 10 aviãozinhos aí e uma pessoa pelo menos entrar, a gente já vai para 70 pessoas rapidamente nessa live aí, tá bom? Então vamos transbordar, vamos chamar os nossos amigos, vamos marcar aquele sensei, aquele colega de treino, aquele pessoal que, pô, tem um maior interesse por arte marcial, né? Não só pelo karatê tecnicamente, porque a arte marcial, ela se trata muito mais do que somente a técnica da luta. Então, vamos compartilhar? Eu vou aqui mandar os meus aviãozinhos e vocês vão aí mandando os seus, ok? Então, vamos embora, hein? Agora, é a hora, é essa, ó. Tô chamando meu amigo Weber de Almeida, vamos ver se ele vem, Marcelo Grosso, Sharon Azulay, Adriano, Wesley, muita gente aqui, ó, a nossa super campeã, Manuela Espessato, professor Roberto Pestana, o Cris, o meu alunão querido, professor José Vicente Martins, Jaime Sando, o grande campeão também, que já foi meu aluno, Vanessa Brito, outra grande campeã, que também já foi minha aluna, olha aí, ó, um monte de campeão, jornalista Marcelo Alonso, sensei Enobaldo Ataíde, nossa querida Simone Caldas, presidente da Federação de Karatê Tradicional do Estado do Rio de Janeiro, Jairo Domiciano de Araújo, meu grande amigo, professor Bruno Simões. Olha aí, ó, tô chamando gente pra caramba, hein? Vou chamar até o Lioto Matida, mas ele é cara de pau, ele não vem não. Chamei aqui, mandei avião, não quero nem saber. Eu mando mesmo, sou cara de pau. Vambora, tô mandando aqui pro povo todo, ó, já mandei 20. Vambora, professor manda 20, vocês mandam 10. Maravilha? Muito bom, gente. Então, agora oficialmente, uma boa noite a todos. Então, estou aqui hoje para abrir oficialmente as vagas para o IAKJ Masterclass, tá bom? Mas primeiro, vamos falar sobre Karatê, tá? Antes de falar sobre Karatê, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Pouca coisa, porque eu sei que tem muita gente que está entrando nessa live aí que nunca me viu na vida. Tem gente que já me viu, tem gente que já me conhece, tem gente que já me segue, tem muita gente aí que já é meu aluno da IAKJ Masterclass, né? Tem pessoas que já fizeram seminários presenciais comigo, tem pessoas que são meus alunos que estão comigo aí há quase 20 anos, tem colegas de treino que treinaram comigo há mais de 30 anos, que competiram comigo, né? Então tem um monte de gente. Mas só nas últimas 2 semanas entraram mais de 500 novos seguidores na minha página. Então, em respeito a essas pessoas que entraram novamente, que entraram agora, né, que são novos seguidores, de contar um pouquinho para eles da minha história, para saberem com quem eles estão conversando, com quem eles estão falando, que muitas vezes o cara vê lá na internet Vinícius Antony, vê um vídeo legal, alguma coisa chamou a atenção, mas não sabe quem sou eu, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar como professor, né? Sou Vinícius Antony, tenho 54 anos, tá bom? Sou profissional de educação física, especializado em performance humano, levantamento de peso olímpico, né? E treinamento de alta performance para atletas de alto rendimento, né? Sou especializado em artes marciais, sou um faixa preta 6º dan de karatê, sou um faixa preta 4º dan de jiu-jitsu,
mestre internacional em kickboxing e em artes marciais, tá? Já treinei inúmeras corporações militares, governamentais, policiais. Tive o prazer de ministrar cursos no COT, que é o BOP da Polícia Federal, para a Polícia Federal no CORE. Já tive o privilégio de trabalhar na Escola Naval do Rio de Janeiro, no GRUMEC, que é o Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha, um grupamento de elite da Marinha, não só do Brasil, mas do mundo. E também a honra de ter sido head coach de dois grandes nomes da luta profissional do mundo, o Vitor Belfort e o Lyoto Machida, tá bom? Além disso, treinei inúmeros outros campeões, como Jaime Sandel, Vanessa Brito, enfim, tive esse privilégio aí. E os futuros campeões, que já são campeões de eventos menores, mas estão aí à busca de serem campeões de grandes eventos, que é o caso do Gregory Rodrigues e do Heber de Almeida. Então, essa minha estrada aí levam mais de 30 anos. Eu, como atleta, eu fui heptacampeão carioca, eu fui heptacampeão sul-sudeste, eu fui 14 vezes campeão brasileiro, bicampeão pan-americano e tenho 4 medalhas de prata em campeonatos mundiais, tanto de luta, na modalidade de luta, quanto na modalidade de kata. Então tem uma história longa, extensa, e como você, eu comecei a fazer karatê um dia e acreditava em absolutamente tudo que me dissessem. Eu era um apaixonado, eu era um militante do karatê, aquele cara, apesar de eu ter um background, eu já ter praticado algumas outras artes marciais antes do karatê, eu me apaixonei pelo karatê, pela filosofia, pela técnica e pela coisa toda. E comecei a praticar karatê como sendo a prática principal da minha vida, tá? E fui treinando aquilo tudo que me ensinaram, todos os didiuquês da vida, todos os mandioquês da vida, todos os didiuquê, tudo que você imaginasse eu treinava e acreditava muito, até que em um determinado momento eu fui convidado pelo mestre João Ricardo a participar dos treinos de Vale Tudo que aconteciam na Academia Budokan, que reuniam lutadores aí de todas as modalidades, e eu aceitei, fui participar, uma honra para mim. O mestre João Ricardo era um mestre de karatê, também mestre de luta livre, e me convidou: Vinícius, você é um cara que eu tenho uma admiração aí pelo teu talento, quero que você participe lá dos treinos. Gente, quando eu cheguei lá, tinha lutadores de todas as modalidades, Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, luta livre, tudo que você imaginasse. E o karateca era eu, Cheguei lá, e realmente, quando na gira, quando o pau quebrou de verdade, eu vi que só aquilo que eu treinava dentro do meu dojo de karatê não ia conseguir me segurar ali, me salvaguardar. E como eu tinha um background de jiu-jitsu e de boxe, eu consegui reverter muitas situações difíceis. Mas todas as vezes que eu tentei usar simplesmente o karatê da maneira que era ensinado, da maneira que era treinado, eu me via em apuros e acabava precisando recorrer para outras técnicas. Aquilo, o que aconteceu? Eu vinha na minha vida, feliz da vida, estava tudo bem, tudo tranquilo. Eu era um karateca, eu treinava kime, eu treinava riki, eu fazia o troço todo e falava: pô, isso aqui é que é a arte marcial, Esse aqui é que é o verdadeiro karatê, o karatê tradicional e etc e tal. E, de repente, fui lá e bati com a cara no muro da realidade. A coisa não é bem assim, filhão. Guarda baixa, base abertona e não sei o que. Vai tomar tapa na cara, ser botado para baixo e vai tomar calor. Então, tá faltando alguma coisa. Essa realidade bateu na minha cara de repente. E eu falei: cara, o que está faltando? O que eu estou fazendo de errado? Será que o problema é comigo? Mas eu já nessa época já começava a despontar como um grande campeão. Falei: poxa, eu tenho um resultado tão bom nas competições, o que está acontecendo? Por que lá é essa dificuldade tão grande? Mais ou menos nessa mesma época, eu fui convidado pelo mestre Sorraco Bastos, Sensei Sorraco Bastos, para treinar no dojo dele, nas Laranjeiras, aqui num bairro do Rio de Janeiro. E lá eu conheci um karatê que eu não imaginava. Lá eu conheci, através do mestre Sorraco, um karatê completo. Ele chegou para mim, um dia ele me demonstrou e falou: olha, Vinícius, o karatê, na realidade, é uma arte completa, mas ela foi sendo podada ao longo dos anos e se transformou no que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia é muito mais uma competição esportiva do que a arte marcial em si. Aquilo, gente, bateu em mim como um soco, o soco da verdade, não é isso? Tá!
no meio da boca. Eu falei, puta, mas não é possível, como assim? Mas sempre disseram que não tem queda, que não tem chão, que não tem nada no karatê. Ele falou, olha só, meu filho, eu não vou te falar nada não, tá? Eu vou abrir as portas da minha biblioteca para você. E me levou, Sensei Sohaka era um homem muito rico, né? Ele era um dos grandes nomes da acupuntura e o principal desenvolvedor da eletroacupuntura no mundo. Então foi um cara que fez fama, fez fortuna no mundo inteiro. Ele é cônsul do Sri Lanka, ele tinha inúmeros títulos, ele se ordenou monge no próprio Japão, onde ele residiu por 6 anos e praticou inúmeras disciplinas. Era um faixa preta de judô, de jiu-jitsu e também de karatê. E ele abriu a biblioteca dele para mim. Eu fui lá e fiquei fascinado com a quantidade de livros que tinha, e muitos livros sobre karatê. E foi ali que eu passei os próximos 2 anos ali da minha vida, treinando com o Sensei Sohaka e conhecendo cada vez mais ali a literatura a respeito do karatê. E pasmem, eu peguei um livro de karatê do mestre Gishin Funakoshi. Naquela época era muito difícil ter acesso a isso. O livro era em inglês, Rentan Goshin Karate Jutsu, que depois foi adaptado e se transformou no Karate Do Kyohan, que é um livro famoso, onde eu vi lá, isso eu estou falando, gente, eu estou falando tem 30 anos, tá? Mais de 30 anos, tá bom? Então, quando eu cheguei lá e vi um capítulo escrito Throwing Techniques, ou seja, técnicas de projeção, e 2 frases que me chamaram a atenção de maneira impactante, no Karatê, né? Socos, chutes e bloqueios não são as únicas técnicas. Chaves articulares, torções e estrangulamentos estão escondidas, estão previstas nas técnicas e devem ser estudadas com base nos katas básicos. E aí isso me deu, eu falei, porra, não é possível. Bateu no meu peito de uma maneira e aquilo mudou a minha vida, mudou minha maneira de entender o karatê, mudou a minha maneira de treinar karatê, né? Eu não deixei de amar o karatê, não deixei de adorar a técnica, de ter essa paixão e a consciência de que a técnica é eficiente, mas depois a descoberta de que ela é mutilada, ela é capenga, tiraram muita coisa. Então o que a gente recebeu foi um fragmento, tá? Então isso, lá atrás, há 30 anos, eu estava indo para lá, e aí de repente uma pessoa fez assim, ó, pá, deu um toquezinho em mim, que me mudou e me levou para uma outra direção completamente diferente. E hoje, 30 anos depois, né, eu verso sobre o Karate Jutsu, que é a arte completa, é o karatê original, o karatê como foi concebido, né, na sua integralidade, né? Por isso meu símbolo é o Tomoi ou Mitsudomoi, como queiram, né, que representa a integralidade tanto da técnica quanto da construção de um ser humano integral, né, privilegiando os aspectos emocionais, cognitivos e físicos, e na técnica privilegiando as 3 dimensões do combate, Atemi, Nage, Neuasa, respectivamente, luta de golpes percussivos, de impacto percussivo, projeções, arremessos e clinch, né? E a luta de solo com chaveamentos e estrangulamentos. Isso tudo está previsto dentro das técnicas do karatê. E onde é que a gente consegue ver isso de maneira flagrante? Flagrante depois de 20 anos de estudo, de pesquisa, de descobertas, né? Você olha para o kata. Você olha para o kata e você começa a encontrar tudo dentro do kata. Está tudo lá dentro, tudo. Quando você cruza um braço e abre, você está estrangulando. Quando você cruza as pernas e junta os braços, você está entrando em quedas de koshiwaza, projeções, arremessos. Quando você gira pelas costas, você está arremessando, você não está defendendo. Né? Inúmeros detalhes que a gente realmente não vê, a gente não sabia, até que de repente tira-se o véu, e quando esse véu sai, a realidade é outra, né? E aí há uma necessidade latente de se treinar tanto o cérebro quanto os olhos, para que você passe a reconhecer as técnicas, para que você consiga olhar para a técnica e enxergar aquilo que está tão obviamente explícito que acaba ficando oculto, né? Eu costumo dizer isso, né? É tão óbvio, né? O que é óbvio realmente é tão óbvio que a gente acaba não vendo, né? E quando você vê, por exemplo, uma posição, eu gosto muito de mostrar essa posição, porque essa posição é uma posição clássica, aparece em inúmeros katas. Quando você cruza a sua perninha e coloca os seus braços assim,
a gente aprende que está defendendo alguma coisa no karatê, quando na verdade isso é uma posição clássica que você encontra. Quem tiver o livro Judô Colocando o Mestre Jigoro Kano, dá uma olhada na progressão pedagógica do Morote Seoinage ou do Ippon Seoinage, que você vai ver o sujeito fazendo exatamente essa posição. Ele pisa, ele cruza, ele traciona, ele gira, ele arremessa. Né? E essa posição nada mais é do que um frame para entrada de queda. Né? E da mesma maneira, né, a gente nunca viu nenhum karateca, e se você é karateca, você nunca utilizou essa defesa em um combate. Até porque isso não é uma defesa e é extremamente inútil se for tentar utilizar ela como defesa. Então, a grande verdade é que tudo isso foi nos ensinado de uma maneira equivocada, em um determinado momento, de maneira propositada, porque a ideia era mudar o foco, né, das técnicas, não era mais propor técnicas eficazes, capazes de matar ou de levar dano a um outro ser humano, e sim a proposta da técnica seria ser um instrumento de educação, um instrumento de evolução pessoal, né, de desenvolvimento pessoal. Então já não tinha mais o propósito de se ensinar técnicas realmente eficazes. E a coisa foi se transformando em esporte e acabou virando, o kata hoje é meramente uma demonstração atlética, para ver quem pula mais alto, quem gira mais rápido, quem cai e levanta melhor, quem faz melhores acrobacias. Né? A grande verdade é essa. Quando o kata na antiguidade servia como registro, como um livro vivo de técnicas, o conteúdo programático que deveria ser desenvolvido pelos praticantes da técnica. Né? Numa época onde os registros eram precários, a gente não tinha papel, caneta, não tinha YouTube, Telegram, Facebook, câmera fotográfica, né? Não tinha uma academia em cada esquina para você registrar o conteúdo programático, as técnicas existentes e que deveriam ser treinadas, e isso realmente tinha que ser feito através de um sistema coreografado, montado ali e de preferência criptografado para que as técnicas não fossem de fácil acesso por qualquer pessoa, tá bom? Então tem todo um trabalho de decodificação de técnicas, é praticamente um idioma morto. O kata que a gente vê hoje em dia é um idioma que não se fala mais. Por isso que a maioria das pessoas olha para o kata e não sabe o que está vendo. Quando vê, fica confuso, e a necessidade de adaptar, né, o discurso de que o karatê só tem socos, chutes e bloqueios, acaba pegando um movimento que obviamente não é um soco nem um chute e acaba transformando ele em bloqueio. Né? A gente sabe que soco é soco, a gente sabe que chute é chute, não tem mistério. Mas quando a gente vê um movimento como esse aqui, a gente não sabe o que é, e a gente fala o quê? Bom, é um bloqueio. Se não é soco, não é chute, é um bloqueio. Porque karatê só tem soco, chute e bloqueio. Se não é um soco, não é um chute, é um bloqueio. Aí o cidadão faz isso aqui. Aí fala, bom, se não é soco, não é chute. Então, é um bloqueio. Tá? Aí o cidadão faz aqui. Ó, não é soco, não é chute, é um bloqueio. E assim por diante. Tá? E no final das contas, quando você conhece a técnica, você passa a entender, né, que essas posições escondem outras técnicas. Elas, na verdade, são frames de uma técnica, de um movimento que está sendo executado durante a transição. É como se tirasse uma foto, congelasse o momento da entrada da queda, o momento da reversão do adversário e você vai derrubar ele, enfim, o momento em que você entra a mão na gola e estrangula, enfim, inúmeras técnicas que estão ali e a gente nunca nem imaginou, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá bom? Acredito que tem um monte de karatecas aí, um monte de faixas pretas, de professores, pessoas interessadas em entender, né, qual foi a chamada, o karatê invisível, tá bom? Vamos lá, gente. Ao longo desses meus anos de pesquisa e de estudo, o que eu mais pude perceber, né, é que o karatê ele se desenvolveu inicialmente, né, como uma técnica única, né, onde haviam pelo menos 6 pilares técnicos que deveriam ser maximizados, desenvolvidos e aplicados para que o movimento, né, que a técnica se tornasse uma técnica de karatê. O que eu quero dizer com isso? Muita gente fala assim, se você mostra um estrangulamento, qualquer estrangulamento que seja, o cara fala assim, isso aí não é técnica de karatê, isso aí é técnica de judô, isso aí é técnica de jiu-jitsu, isso aí é técnica de aikido. Tá?
Isso é um barato, né? Você mostra lá uma cotovelada, mas isso aí é técnica de Muay Thai, né? Isso é técnica de, chega lá. Gente, todas as lutas do mundo que chutam, que socam, que defendem, que derrubam, que estrangulam, têm os mesmos movimentos. Nada muda, né? O Morotegari do jiu-jitsu é o mesmo Morotegari que você vai dar no wrestling, você vai dar no sambo, que você vai dar no torite ou no tegumi, que eram lutas ancestrais de Okinawa. É a mesma posição. O que é que muda? O que é que muda? De uma disciplina para outra, de uma escola para outra, de um entendimento de um mestre para o outro, muda a melhor maneira de se executar. O que significa isso? Muda o conceito, o entendimento mecânico de execução. Então, se eu pegar o Kung Fu, o Sandá, ele tem soco reto. Se você pegar o Savate, o boxe francês, ele tem soco reto. Se você pegar o boxe inglês, ele tem soco reto. Você pega o karatê, ele tem soco reto. E qual é a diferença de um soco reto para o outro soco reto? Todos são soco retos. Aí se eu der um soco reto, você fala, isso aí não é golpe de karatê. Não, isso aí é golpe de karatê. Ora, eu não estou entendendo qual é a grande, a diferença entre um Gyakuzuki para um direto do boxe é simplesmente o processo mecânico de obtenção de energia durante o movimento. É simples assim. A técnica do karatê ela tem um conjunto de peculiaridades, de particularidades, que fazem com que o gesto corporal do soco reto se transforme numa técnica de karatê, ok? Esse foi o meu entendimento lá atrás. Karatê tem golpe como qualquer outra técnica. O cara faz aqui, ó, pá! Aí o cara fala, mas isso aí é golpe de Muay Thai, é o Superman Punch, ainda dá um nome em inglês, pro cara. Não, isso é um Kizami Tobizuki, isso existe na técnica de Karatê. Você pode fazer o Gyako Tobi ou você pode fazer o Kizami Tobi. Isso existe na técnica de Karatê. Por que não usa? Porque não marca ponto. E durante as últimas 5, 6 décadas ou mais, a gente vem trabalhando o Karatê somente com cunho esportivo, preocupado com aquilo que marca ponto. Então, muito da técnica se perdeu, mas a técnica existe dentro do Karatê. Agora, para que ela seja diferente da aplicação que é feita no Muay Thai, ou no Kickboxing, ou no Savate, é necessário que você utilize conceitos que são pertinentes aos pilares técnicos do Karatê. Essa é a grande sacada, tá bom? E não quer dizer também, gente, que esses pilares que existem no Karatê, eles não são utilizados em outras artes, tá? São sim, de maneiras diferentes, de maneiras individualizadas não, mas de maneira customizadas pelo entendimento dos seus mestres, da sua região, enfim, da sua cultura, Por exemplo, a gente tem o mesmo Mawashigiri que a gente tem no Karatê, a gente tem como martelo na capoeira. Mas a capoeira entende que a explosão saindo com um balanço é mais interessante que a explosão direto como é feita no Karatê. Onde a gente trabalha compressão e expansão, onde a gente trabalha simultaneidade, a gente trabalha a conexão com o solo para trabalhar a explosão momentânea, o trabalho de tamê 0-100. Já o capoeireiro, ele gosta de, ele balança, ele ginga, e de repente ele balança o corpo e pá! Dá lá não sou capoeirista não, mas enfim. Então, para que a gente entenda o Karatê, é basicamente isso, para que a gente entenda que o Karatê tem todas as possibilidades, todas. Basta que a gente pare para olhar para dentro dos katas. Quem já viu kata Tinte, mãos estranhas, Tinte são as mãos estranhas. No Tinte, a gente tem dedo no olho. O cidadão é um karateca, ele está fazendo um kata do karatê. E ele de repente vira e faz assim, enfia o dedo no olho do caboclo. Quer dizer, dedo no olho, ninguém contesta. Nunca vi ninguém falar assim. Dedo no olho não é golpe de karatê. Nunca ouvi ninguém falar isso. Porque tem lá no Tinte um dedo no olho, mas ninguém reclama. Agora, se você mostra um estrangulamento, aí o cara fala, não, estrangulamento não é golpe de karatê.
Se você mostra uma queda, aí o cara fala, não, queda não é golpe de karatê. Por que eu quero que alguém me diga por que dedo no olho pode ser golpe de karatê e estrangulamento não pode? O que é que difere o movimento corporal humano, né, que impeça aquilo de ser um golpe de karatê? É porque você não conhece? É porque você nunca viu? É porque você nunca ouviu falar? Então, se você nunca ouviu falar, se você não conhece, não faz parte da sua realidade, logo não existe. É isso, porque é isso que acontece. Tá? A maioria das pessoas simplesmente falam o que acha que sabe. A grande maioria que treina karatê sabe muito pouco sobre karatê. Muito pouco. Eu, durante muito tempo, soube muito pouco sobre karatê. Tá? Então, o que acontece? A gente ouve o que o mestre que está ali na frente, faixa preta, né, fala pra gente e a gente acredita, porra. O cara é uma autoridade, não é? O cara tá lá com o kimono dele, com a faixa preta dele, ele se chama de sensei, eu sou o sensei fulano de tal, né? E você é um leigo, você procurou esse cidadão para te ensinar a lutar, e ele te fala um monte de abobrinha, você vai fazer o quê? Você vai acreditar, não é? Então, isso aconteceu comigo durante um tempo também. A minha sorte é que o meu professor não falava abobrinha, era um professor universitário da Gama Filho, da Escola Naval, né? Era uma pessoa extremamente lúcida, extremamente ponderada, estudiosa e que me ajudou muito nessa estrada também. Tá? E aí, para concluir aquela história que eu falei para vocês do mestre Sorrato, a partir do momento que eu entendi o karatê, com essa visão, eu passei a treinar um karatê muito mais verdadeiro, eu passei a fazer um kata, buscando soluções práticas, alternativas para a baboseira que era ensinada pra gente, né? Um su, defende o soco aqui no Keito, o que? Palhaçada, pegada para o Sotogari, mas enfim, não, isso mas quando eu lutava na competição, era nisso que eu pensava. E a partir desse momento eu comecei a ter um sucesso em competições que eu não tinha antes. Porque antes eu treinava uma técnica que eu mesmo duvidava. Eu mesmo não tinha certeza se ela era funcional. Eu mesmo não tinha certeza se aquilo valia realmente de alguma coisa. E eu ficava limitado a marcar aquele ponto ali como todo mundo. Era Kizami, era o Guiap e acabou. A partir do momento que eu comecei a acreditar no karatê como uma técnica global, eficiente, completa, a minha luta mudou. A minha maneira de lutar mudou, a minha maneira de fazer kata mudou, tudo aquilo mudou. Aquilo foi, né, a virada de chave ali. E aí eu consegui um sucesso muito grande como atleta, né, e me senti na obrigação, cara, eu tenho que passar isso para as pessoas de alguma maneira, eu preciso começar a trabalhar em algum sentido para trazer essa realidade para as pessoas. E foi o que eu fiz, o que eu venho fazendo desde que eu parei de competir. Eu parei de competir em 1998 e de lá para cá eu mergulhei em estudos, me aprimorei em várias artes marciais exatamente para poder entender todo o contexto que cerca o universo das artes marciais, todas as técnicas, a etiologia, né, o surgimento histórico das artes marciais, para poder entender como é que o karatê se transformou naquilo que ele é hoje, tá bom? E aí, baseado nesse sistema que eu falei para vocês, nesses 6 pilares, é aí que surge o karatê invisível, né? Por que karatê invisível? Porque é o karatê que ninguém vê, ninguém pratica e a maioria nem sabe que existe, tá bom? Vamos lá. O que me levou a encontrar esses 6 pilares? Primeiro, a centelha da curiosidade, do conhecimento, do querer mais. A partir do momento que o mestre Sorrato botou lá o bichinho na minha cabeça de que karatê não era só isso, eu comecei a procurar os pontos falhos. Eu comecei a ver onde o discurso falhava, onde a técnica falhava, onde a verdade sumia. E eu comecei a entender uma coisa. A grande maioria dos professores, dos mestres de karatê, todos com valor imenso, tá, gente? Estou falando de mal de ninguém. Todos com valor imenso, né? Mas a grande maioria, isso é uma verdade, não tinham nenhum tipo de formação, tá? Nenhum tipo de estudo de anatomia, de biomecânica, de cinesiologia, de nada das ciências que são aplicáveis para o movimento humano. E aí, de repente, eu me pegava vendo um mestre falar, encaixa o quadril, ó. E aí ele fazia retroversão pélvica. E eu falava, não, opa, não é possível, tá? Porque qualquer movimento humano, para que ele atinja a eficiência máxima, para que ele consiga ter
conduzir a energia, né, especialmente da aceleração e da frenagem, ele precisa do acionamento do core. O core é uma musculatura central, né, que trabalha em sinergia, que mantém a gente forte, de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima, de interno e externo, tá? Eu vou explicar para vocês isso para vocês entenderem. Essa é a primeira parte do karatê invisível que a pessoa tem que entender. Então a gente começa, os pilares do karatê começam com conexão com o solo, tá? Conexão, ativação dessa musculatura que eu falei, o core, a manutenção postural. São os primeiros 3 pontos fundamentais para que qualquer movimento que você faça se torne um golpe de karatê. Se você está começando a fazer isso, você já está no caminho certo. Você já está no caminho certo. Mas se você não se preocupa com esses detalhes, você vai estar treinando um movimento qualquer. Não é a técnica do karatê. Por mais que pareça um soco de karatê, se não tiver a preocupação, né, cara, eu tenho que conseguir fazer tudo isso. Não, você tem que ter a preocupação em se desenvolver nesse sentido. Tá? É como eu sempre digo, você não precisa conseguir, você precisa tentar. Você precisa estar tentando o tempo todo. Né? E o tentar, a cada dia, a cada novo milímetro que você avança, a cada 1% que você melhora, é que no longo prazo, né, numa estrada de 10, de 15, de 20 anos, vai fazer você ser uma pessoa extremamente diferente da que você é hoje. Né? Então, dentro do karatê é assim. Por isso que todos os grandes mestres sempre disseram, karatê só aprende depois de 30 anos. 30 anos de prática. Aí fala, aí aprende. Na verdade, fala depois de 30 anos de faixa preta, que os grandes mestres sempre me disseram isso. O cara só aprende karatê depois de... Por que só aprende karatê? Porque depois de 30 anos tentando executar essa técnica invisível, ela começa de 1% em 1%, aí se sedimentando, se fortalecendo, você vai ganhando robustez técnica e daqui a pouco você consegue executar. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Eu tive a oportunidade de provar isso, né? Num laboratório de biomecânica, eu e o Lyoto Machida. A gente fez uma prova de potência de golpe. Tá? Eu com 50 anos de idade, 51, com 78 quilos, Lyoto com 93 quilos, tá? Com 40, menos de 40, 39 anos na época, tá? E a gente foi medir o golpe. O Lyoto bateu o Gyakuzuki dele, vai ter gente que vai dizer que é mentira, mas eu tenho provas disso, é só procurar o laboratório da luta, e inclusive eu tenho testemunhas, aqui a Grace estava lá, ela viu, eu vou chamá-la para uma live para a gente poder fazer isso. O fato é o seguinte, tá? O fato é o seguinte, a gente mediu a potência do soco do Lyoto, máxima chegou a 400, perto de 400 libras, que é um belíssimo soco. E o soco do velhinho aqui chegou às 760, 750 libras. Quase o dobro da potência do Lyoto. Nem ele, nem ninguém no recinto acreditou. Falou, não, vamos de novo. E tentamos novamente. E novamente eu venci várias vezes, dobrando a carga da do Lyoto. E aí ficou. Mas como é que é possível? Qual é a grande diferença? Por que isso acontece? Por que eu não consigo? Né? É porque o Lyoto é fraco? É porque eu sou mais forte do que ele? Não. Negativo. É porque eu sou mais rápido do que o Lyoto? Não. O que é? Eu faço a técnica que deve ser feita, apoiada nos pilares. Tá? Conexão com o solo, ativação do core, manutenção postural, simultaneidade, a entrega, a aceleração e entrega. Todos os micromovimentos que compõem o movimento são executados simultaneamente. Tá? Então, o toque, a chegada do pé, o giro do quadril, a entrega do bloco, a expansão muscular, a extensão e contração muscular, tudo isso é feito no exato momento da chegada. Um único movimento. E não pé no chão, calcanhar no chão, joelho à frente, quadril gira, bomba, tudo seccionado. Gente, o karatê invisível, a técnica, uma das partes do karatê invisível é isso aqui. Toda vez que você se movimenta, qualquer movimento que você faça, gera energia. Se você balançou, ó, a cadeira foi-se embora. Uma balançadinha de quadril aqui, ó, a cadeira vai embora. Tá?
Quando você chega para dar um soco e você faz, ó, 1, 2, toda a energia do movimento cinético gerado pelo deslocamento foi dispersada no momento em que você enfiou o pé no chão. A hora que você enfiou o pé no chão e bateu, mais de 60%, 70% da força gerada no movimento foi, ó, embora. Você perdeu ela. E física, ela não perdoa, não. Física não te dá uma segunda chance. Se você largar, cai. Não tem segunda chance. Energia, mexeu o braço para cá, a energia foi para lá. Ó. E eu quero energia para frente. Então, quando você faz Riki, Riki tem função técnica. Riki é quando você faz o Tsukami e traz o cara. Se não sem Riki, o braço fica, o braço não vai para trás. Senão você faz aceleração contrária, você dissipa a carga, você perde energia. Quando você bate um Kizamizuki, você não vira o quadril de lado, você leva o quadril para frente. Você penetra o quadril, você não vira o quadril. Quando você vira, ó, energia para lá, energia para cá e energia para lá. Você chegou lá com 1/3 da sua potência. Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Existe todo um trabalho técnico, existe todo um trabalho mecânico invisível. O cara vê só o quê? Ele vê o soco. Ele vê o braço indo, mas ele não vê o que o corpo está trabalhando. E aí, depois desses 3 primeiros pilares, é que vem a técnica sublime do Karatê, que é a técnica refinada. É a que leva mais tempo para ser conquistada, é a que leva mais tempo para ser atingida. São os últimos 3 pilares. A compressão e a expansão, a simultaneidade e o tamê. Compressão e expansão é o entendimento e o domínio corporal a ponto de usar as cadeias musculares nas 2 fases do movimento, fase concêntrica e fase excêntrica. É a capacidade de usar o teu conteúdo de ar, especialmente na região abdominal, para fazer a compressão desse conteúdo e usar ele como se fosse uma bola. Imagina você abraçar uma bola, puxá-la contra o seu peito e largar. A bola explode para fora. É você fazer exatamente esse mesmo tipo de trabalho. Gente, isso leva década para conseguir, não é do dia para a noite. Tá? Mas se você não tiver o direcionamento, você não tiver um mapa para atingir esse tipo de domínio corporal, aí é que o caminho fica mais longo ainda, porque você vai dar muita cabeçada para um monte de lado. Qual era a informação que eu tinha quando eu perguntava para os mestres japoneses como é que fazia a compressão e expansão? Eu perguntava, Sensei, eu entendi, tem que fazer compressão e expansão. Como é que faz compressão e expansão? Aí vai, faz compressão e expansão. Não, Sensei, sim, mas e aí? O que eu preciso fazer? Então, faz compressão, depois faz a expansão. Ah, tá bom, obrigado, Sensei. Entendi tudo. Quer dizer, a informação era essa. E o que se via ostensivamente era a maioria das pessoas fazendo o princípio da compressão e da expansão opostamente. Eu vou falar e tenho certeza que um monte de gente vai se identificar com isso. Shomensky, Karazuki esquerda frente, aí vai bater. Quando bate, faz o quê? Comprime, né? Comprime quando bate, não é? Não comprime quando bate. Como é que vai comprimir quando bater se eu estou querendo jogar energia para fora? A compressão ela é feita no intervalo entre um soco e outro. Nesse momento de transição, você comprime, expande. Comprime, expande. A expansão libera energia. A expansão bota energia para fora. Se você faz um movimento amplo, extensivo, você não pode comprimir na hora de bater. Você não pode fazer compressão na hora de bater. Se você faz um movimento em curva, de fora para dentro, você comprime na hora de bater. Então tem que ter esse entendimento. E mais além disso, nós temos cadeias musculares que trabalham de maneira sinérgica para te entregar esse tipo de situação. O core, eu estava explicando para vocês, como é que eu vou ativar o core? Muita gente me pergunta isso, mestre, como é que eu faço para ativar o core? Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, você precisa saber o que é o core.
Core não é o batalhão da Polícia Civil, não. O core é um grupamento de músculos que trabalha, saca tirante de lona de circo? Conhece tirante de lona de circo? Se você puxa a lona para um lado, ela cai para um lado. Aí você tem que puxar do outro também. E aí você puxa de um lado e do outro. Se você puxa mais para um lado, ela fica torta para o lado. Aí você tem que puxar igual os dois, que ela vai ficar. Mas só que, como tem dois tirantes só, ela faz o quê? Ela fica bambo. Aí você bota dois do outro lado, 4. Aí, e aí você bota 6, 8. Para quê? Para que a lona do circo fique, esticada em todos os sentidos. Que ela fique forte, sinérgica, ela aguente vento de qualquer direção. Balanço. Por quê? Porque ela está sinergicamente tracionada. O que os nossos músculos do core fazem? Vamos lá. Vamos um pouquinho de anatomia. E aí é que limitava o conhecimento da maioria dos mestres. Mestres, como é que eu faço isso? Joelho para fora, joelho para dentro. Não pode joelho para dentro, tem que ter joelho para fora. Aí encaixa quadril e faz. Mas isso aí não está errado. Biomecanicamente falando, está errado. E eu vou contar a história para vocês de quando eu expliquei para o mestre Tanaka o que era encaixar o quadril e ele falou, é isso. Deixa que eu chego lá. Vamos no core primeiro. Core é adutores. Adutores são músculos da face interna da nossa coxa que tem como uma das principais funções fechar, aduzir. Por isso que o nome deles são adutores. Eles aduzem, tá bom? Eles fazem essa força para dentro, ok? Em oposição, dentro do core, a próxima musculatura seria os glúteos, a famosa rabeta, bumbum, bunda, como quiser, tá? São 3 músculos do glúteo, glúteo mínimo, glúteo máximo e glúteo médio. São músculos responsáveis por sentar e levantar e pela abdução. O que é a abdução? Abrir as pernas. Então, quando a gente conhece a anatomia humana, a gente sabe, que os adutores, especialmente o adutor magno, é um músculo que vem cruzado pela perna e insere no teu quadril. Ele faz um trabalho de rotação interna que vira a tua coxa para dentro. E o glúteo médio faz o trabalho de rotação externa. Quando você aciona esses dois grupamentos ao mesmo tempo, você tem o quê? Simultaneamente, força para dentro e força para fora. Se eu tenho força para dentro e força para fora igual, o que eu tenho? Sinergia. Eu não vou nem para dentro e nem para fora. Eu tenho o tirante da lona lá, esticando a lona, olha a lona, bum, esticou a lona. Por quê? Porque puxou igual nos dois sentidos, tá bom? Aí vamos seguir para a gente entender o que ocorre. Então, adutores e glúteos. Flexores do quadril. A musculatura responsável, por dobrar o nosso quadril, para elevar a perna aqui, a gente precisa do flexor do quadril, tá? Então, flexor do quadril. Em oposição, quadrado lombar. Quando você pega um peso no chão e faz assim, quem traz esse peso para você aí, é o quadrado lombar, que faz exatamente oposição aos flexores do quadril. Então, quando você quer flexionar, você faz assim, quando você quer estender, você faz assim. Você aciona os dois ao mesmo tempo, o que você tem? Sinergia. Nem vai para frente, nem vai para trás. Fica. Quando você... Aí a gente vai na sequência. Abdômen. É o próximo músculo do core. A gente tem 4 músculos no abdômen. A gente tem os oblíquos, interno e externo, que fazem, flexão lateral e rotação. A gente tem o reto abdominal, que faz, flexão e extensão na fase excêntrica. Você consegue contrair o seu abdômen na fase excêntrica e manter ele forte, porque ele contrai nos dois sentidos, tá? Lá atrás, a gente vai ter os eretores da coluna, os multífidos, que são músculos que vão estabilizar suas vértebras para que elas façam isso, 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 isso. Ou seja, todos os músculos que o abdômen, todos os movimentos, eles são antagônicos a todos os movimentos que o abdômen também faz. Para quê? Para que a gente tenha sinergia, para que a gente faça o movimento com tudo acionado ao mesmo tempo. Então, se você conhece isso, se você entende esse mecanismo, o que acontece?
você vai saber como trabalhar o seu corpo para executar os movimentos. Você vai conseguir na hora? Não. Você vai conseguir em 1 ano? Não. Você vai conseguir em 2? Também não. É treino, é treinar, 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 desenvolver. E vai chegar lá, porque uma hora chega. Mas você tem que saber para onde você tem que ir. Não adianta pensar em velocidade e ir logo se você não sabe para onde você está indo. O cara vai para a academia e dá 1000 chutes. Vá, vá, vá. Mas ele está dando chute errado, cacete. Ele não está acionando o core. Ele não está fazendo a compressão e expansão. Ele não está conectando com o solo. E aí não adianta nada, porque o cara vai chegar na faixa preta, um bosta de faixa preta, tem um monte de faixa preta bosta. Mas a culpa não é deles, não. A culpa é de quem ensina. Não é nem culpa, é responsabilidade. Não é? Então, qual é a ideia? A ideia é trazer para vocês esse tipo de conhecimento, trazer para vocês esse tipo de percepção, trazer para vocês essa qualidade no conhecimento, no entendimento, no desenvolvimento, para que vocês tenham qualidade no ensino e na execução. Se você é professor, começar a ter esse entendimento para levar isso para o seu aluno. O teu aluno falar, eu duvido que quem está ouvindo isso pela primeira vez não está falando assim, caralho, eu não sabia disso não. E aí vai ter gente que vai brigar com o meu palavrão, mas de vez em quando eu falo palavrão, palavrão é adjunta adverbial de intensidade, que é para entender que esta porra é para saber, tá? Senão o cara não pode dizer que é sensei. Tem um monte de bobão aí falando que é sensei e não sabe nem o que é sensei, tá? Então o cara tem que saber. Se o cara sabe, aí tudo bem, ele pode chamar de sensei se ele quiser, mas vai saber que vai estar errado, né? Mas enfim, que é muito importante que a gente entenda. A partir do momento que você sabe, você tem todas as possibilidades de se desenvolver. Se você não sabe, como é que você vai fazer? Você vai contar com a ajuda divina? Você vai contar com, sei lá, vai entrar em um, sei lá. O que vai acontecer? Uma intervenção divina para te fazer entender o negócio? Não, né? Então é muito importante. Se você tem um cara para te orientar e falar, meu filho, não é aí, não é aqui, ó. Não é para lá, não é para cá. É isso aqui, é mentoria. Foi isso que o Sensei Sorraco fez para mim lá atrás e que me transformou no profissional que eu sou hoje de sucesso. Tá? Um cara que tem aí uma estrada de sucesso, de conquistas e continuo tendo, publicando meu 2º livro, escrevendo meu 3º livro, dando seminários pelo mundo todo, tá? Tendo grupos de mentoria, aí, atendo mais de 80 pessoas hoje em dia pelo mundo inteiro, tá? E estou querendo estender esse benefício cada vez mais, porque eu entendi, quem leu o meu post de hoje, tá? Vai entender o que eu estou falando. Você recebe exatamente pela a transformação que você é capaz de causar nas pessoas, tá? E poder estar aqui com vocês hoje, levar esse tipo de conhecimento para você, eu tenho certeza, se você é professor, você vai sair daqui com essa aula e vai mudar o teu jeito de dar aula já. Agora imagina com essa orientação semanal, toda semana treinando, recebendo orientação, recebendo entendimento, recebendo conhecimento, o que isso não vai fazer por você? Não estou falando agora não, estou falando daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Né? Então isso faz toda a diferença, isso muda tudo. Para que vocês tenham uma ideia, Sensei Yasutaka Tanaka, uma das minhas pessoas preferidas do mundo, que infelizmente já foi para o andar de cima, infelizmente não, felizmente, porque aí já pôde descansar, sai um pouco dessa bagunça aqui, tá? E o Sensei Yasutaka Tanaka, ele chegava, ele ficava agoniado, ele falava, encaixa quadril, porra, encaixa quadril, e aí via todo mundo com a bunda para dentro, e dando soco com a bunda para dentro, e... Aí eu virei para ele e falei assim, Sensei, tá errado isso, Sensei, não é possível, sabe por quê? Porque existem inúmeros estudos de biomecânica para inúmeros esportes similares ao karatê, como golfe, como beisebol, é igual, gente, é movimento do ser humano, é biomecânica. Né? Inúmeros estudos que indicam que a retroversão do quadril, quando você faz retroversão do quadril, você desativa alguns músculos da cadeia do core, especialmente um que eu nem citei na hora que eu falei do abdômen, que é o transverso do abdômen, que é um músculo que faz o trabalho disso aqui, ó, cinta, pá! Ele aperta as suas vísceras e segura elas lá, para que você faça uma compressão. Então, quando você faz retroversão, ó, transverso vai para o espaço, flexor do quadril vai para o espaço, adutor vai para o espaço, você tem dificuldade de contração de adutor, o teu core falha.
Se o core falhar, gente, é igual uma corrente. Pode ser uma corrente de navio. Pode ser aquela corrente que tem um elo do tamanho dos meus dois braços juntos assim. Se quebrar um elo, a corrente não presta mais, o navio vai embora. Não é? Técnica de karatê é igual um trem. São vários vagões. Se você perde um vagão, a energia vai-se embora, acabou. É? Então, quando eu cheguei para o Sensei Tanaka, eu falei assim, Sensei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Encaixe de quadril significa contração do transverso do abdômen. É? Quando você faz a contração do transverso do abdômen, ele entra em ação e juntamente com a musculatura do assoalho pélvico, que ele vai fazer a estabilização da tua cintura pélvica como um todo. Mas para isso, é preponderante não, é determinante que você mantenha a sua curvatura fisiológica da coluna lombar. Se você retificar a lombar, você acabou com isso. Você acabou com a mecânica. Tá? É só vocês olharem todos os atletas de qualquer esporte do mundo, de qualquer modalidade, um goleiro esperando a bola, ele não fica com a bunda para dentro. Um tenista esperando a bola, ele não fica com a bunda para dentro. Um levantador de peso pegando peso, ele não fica com a bunda para dentro. Um surfista dropando a onda, ele não dropa com a bunda para dentro. Um jogador de futebol não recebe a bola com a bunda para dentro. A coluna tem a curvatura natural, isso tem que ser preservado. Se você não preserva isso durante o combate, você limita os recursos mecânicos do teu corpo. Então, se você não tiver esse entendimento e não desenvolver o seu karatê dentro desses conceitos, seu karatê não vale nada. E quando eu falei com o Sensei, porque como é que ele explicava pra gente? Espero que não tenham crianças nesse horário, né? Como é que o Sensei explicava pra gente como é que encaixava o quadril? Ele falava assim, junta cu no umbigo. Aí como é que é, Sensei? Junta cu no umbigo. Aí, o que o pessoal queria fazer? Os caras queriam virar o furico aqui para frente para ver se encontrava com o umbigo. Né? Mas não é assim não, gente. Quando eu falei para ele, contração do transverso do abdômen, que leva junto a uma contração do assoalho pélvico e do períneo, que faz com que a sensação, a percepção é de que esse espaço entre o ânus e o umbigo esteja diminuindo e dá a impressão de que eles estão se aproximando. E aí eu falei, é isso que o senhor está falando? Junto o cu com o umbigo é assim? Ou é assim? Ele, não, é assim. Eu falei, então tá bom, então é contração do transverso do abdômen. É isso que a gente tem que falar para as pessoas daí para frente. E aí, depois disso, em inúmeros seminários, cursos, quando ele ia falar, encaixa quadril, Vinícius, explica aí como faz cu com umbigo. E aí, eu às vezes ia lá e tinha que explicar para ele. Mas enfim, esse tipo de entendimento, gente, muda tudo, tá? Muda tudo. E uma mudança mínima que seja na tua trajetória, tá? É aquilo que eu falei. Eu falo isso sempre, eu vou repetir isso sempre, que isso é extremamente importante de se entender. Tá? Se você hoje lê um livro, que tenha uma frase nesse livro que faça sentido para você, isso pode mudar toda a tua história de vida. Toda a tua história de vida. Se você fizer um curso, se você fizer um seminário, se você fizer comparecer a uma palestra, assistir uma palestra, às vezes uma frase, um detalhe, um toque é capaz de mudar toda a tua história de vida. Tá? Então, por isso, se você quer, se você deseja alcançar, ter mais na tua vida, em qualquer área, ter mais resultados, ter mais felicidade, ter mais dinheiro, ter mais tudo, você precisa pagar o preço. O que é pagar o preço? Entregar. É entregar, cara. É entregar. O que é entregar? Entregar é se dedicar, é estudar, é correr atrás, é crescer e, melhor de tudo, é doar para as outras pessoas, é trocar, você tem que entregar para as pessoas. Tá? Você acha que, eu esforço pra caramba, eu trabalho pra caramba, eu dou duro pra caramba, eu estudo pra caramba e eu não recebo o que eu mereço. Recebe exatamente o que você merece, porque não tem nada a ver com quanto você trabalha, com quanto você se esforça, com quanto você se dedica, com quanto você se importa. Tem a ver com quanto você é capaz de doar, com quanto você é capaz de entregar para as pessoas, de dividir com elas.
de transformar a vida das pessoas, de fazer com que as pessoas recebam esse conhecimento, essa visão, essa experiência e de alguma maneira transformem a vida delas. Então, esse é que é o grande lance. Se você entender isso como professor, como profissional e como atleta também, você vai ver a tua carreira fazer assim, ó, deslanchar. Tá? E se você não é nem profissional, nem atleta, mas você ama o karatê, você vai curtir, você vai entender o karatê sob um prisma, uma ótica que você nunca imaginou. E essa que é a grande sacada. E esse que é o momento, né? É ter essas oportunidades. Mas para isso a gente tem que meter os peitos, se disponibilizar e cair dentro. Tá bom? Então, esse entendimento, e eu não terminei não. Vocês acham que eu terminei? Eu não terminei não, porque eu não terminei os 6 pilares, pô. Então tem que continuar. Falei sobre simultaneidade, né? Que é aquela capacidade de começar e terminar todos os micromovimentos que compõem o movimento. Por exemplo, quando você dá um soco reto, você tem aqui pelo menos 4 forças atuando. Você tem a aceleração linear, que é a trajetória que o teu punho faz da origem até o ponto de impacto. Você tem a aceleração angular, que é um movimento angulado em curva, que o seu cotovelo e o seu ombro descrevem, porque os dois fazem, ó, a gente não vê, mas eles fazem um círculo, tá? O cotovelo faz um círculo e o ombro faz um círculo, a mão vai reta. Fala, no soco reto também tem aceleração angular? Tem sim, senhor, tá bom? Então, por isso que eu falo, é invisível, o cara não sabe que isso existe. E aí ele não tem como maximizar esse treino, ele não tem como maximizar esse resultado, porque ele não sabe onde ele tem que mexer. Ele só sabe que ele tem que ficar dando soco lá, igual um doido. Mas você explica para ele, você vai fazer assim e assado. E aí o cara vai ver o resultado e fazer assim, ó, fala, caraca, meu irmão, como é que eu nunca vi isso antes na minha vida? Porque é exatamente assim que a coisa funciona. Né? Você nunca viu até a hora que você vira, e quando você vir, muda tudo. Né? Então, são 4 forças pelo menos envolvidas. Você tem aceleração linear, aceleração angular, rotação de eixo e deslocamento de centro de gravidade. Isso gera, sem contar outras que tem. Já vimos 4 movimentos dentro de um único movimento. O que é a simultaneidade? É ser capaz de entregar tudo isso ao mesmo tempo. Essa que é a grande sacada. E como é que é isso? É executar, executar, executar. Milhares de vezes. Repetição assistida. Você tem que ser um espectador do seu próprio movimento. Você tem que se observar. A cada movimento você tem que estar focado em cada um dos detalhes para que eles aconteçam, para que o teu cérebro entenda o que tem que ser feito e passe a executar. Tá? Mas para isso, você precisa saber. Se você não sabe, não tem como. Tá? Tem uma frase do Freud, se eu não me engano, que ele diz assim, reconhecer a loucura é o início da razão. Quer dizer, se o cara não sabe que é louco, para ele o que ele está fazendo é normal. Se você não sabe que o que você está fazendo está errado, para você botar o cu com o umbigo é normal. E você vai treinar karatê assim, achando que está certo. Tá? Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas tem muito mais coisa ainda que a gente nem sabe que não sabe. Tá? Então, sempre que a gente tem a possibilidade de ter alguém que saiba para nos ensinar, para nos orientar, é o melhor dos panoramas, é o melhor dos cenários, tá bom? E aí, para a gente fechar a técnica invisível, tem o tamê, tá? Tamê, eu tenho falado muito sobre o tamê porque é impressionante como a maioria dos karatecas nunca nem ouviu falar, tá? Porque é uma técnica sublime, é uma técnica de ponta, é uma técnica final, digamos assim, do karateca. Depois que ele entendeu conexão com o solo, ele entendeu a ativação do core, a manutenção postural, que ele entendeu a simultaneidade, a compressão e a expansão, a utilização das cadeias musculares, né, em contração concêntrica, contração excêntrica. A hora que ele começa a entender isso tudo, vai entrar a cereja do bolo, que é o tamê. O tamê é uma técnica sublime, né? Onde você é capaz de entregar o golpe, né? Deslocando 30, 40, 50, 60, 70, 80% do movimento, 90% do movimento, sem esboçar absolutamente nada, sem denunciar o que é o movimento. Você simplesmente desloca e no instante final da aproximação o golpe sai. Tá?
Essa é a capacidade, essa é a técnica do Tamê, que significa basicamente mover-se sem se mover, tá? É movimento sem movimento, Tamê. Então, por quê? Porque é exatamente isso, tá? E por que isso? Porque tem uma ciência por trás disso que é tão fascinante, gente, que é muito legal e que leva a gente a trabalhar de uma outra maneira, com outro entendimento, com uma outra motivação, com outro enfoque, a poder dar uma aula muito mais robusta, trazer para os nossos alunos uma informação que eles vão ficar, caralho, eu não sabia que era assim, e né? A gente tem um órgão na base do nosso cérebro reptiliano, chama-se amígdala cortical, e ela é responsável por todas as reações que a gente tem, ela que é responsável, ela identifica a ameaça e reage. E como é que ela reage? Ela reage em cima do seu acervo motor, em cima das garrafas que você tem para vender, das cartas que você tem na manga. Então, o que significa isso? Se você leva uma tapa na cara e você é um cara que não treina nada, que não tem nenhum tipo de acervo motor, o que você vai fazer? Vai fechar os olhos e vai tomar uma tapa na cara, não é isso? Se você tem uns reflexos mais aguçados, já treinou, já brincou, fez alguma coisa, você vai tentar virar, botar a mão, fazer alguma coisa. Se você treina um pouco mais, se você é um cara que tem treinamento, que tem conhecimento, a hora que você toma a tapa, você vai botar o braço na frente, vai cruzar, vai defender. Você não vai deixar o tapa chegar. Se você tem treinamento, aí você vai defender, você vai bloquear, você vai esquivar, você vai tirar a cara. Por quê? Porque você tem treinamento e a amígdala reagiu e ela fez você fazer. Se você tem muito treinamento, o cara abre a mão, pum, bate nele primeiro. Por quê? Porque a tua amígdala está treinada e você tem garrafas para vender. Você tem, aquilo está ali, você construiu aquele arsenal, tá? Só que a amígdala, ela precisa de 1/100º de segundo para identificar o movimento. E quando é que ela tem esse 1/100º de segundo? Quando você vai dar o soco e dá o soco. Se você vai dar um soco e dá o soco, é o que ela precisa, 1/100º. Ela vê que é um soco, ela defende, ela tira, ela bate primeiro, né? Mas se você dá o soco, se mexe primeiro, sem fazer nada, e bate no final do movimento, ela tem a informação inconclusiva e ela não consegue acionar a reação adequada. Então, essa técnica, ela foi extraída do Kenjutsu, quando o cara sai com a espada e corta. E aí você não tem tempo de saber se o corte é diagonal, se é de cima para baixo, se é paralelo. Então, esse tipo de técnica, esse tipo de entendimento, esse tipo de treinamento, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Vai colocar você num patamar diferenciado. Mas eu vou treinar, vou entrar na EKJ Masterclass, ano que vem eu sou campeão mundial. Claro que não, né, Zé Ruela? Você vai ter que treinar pra caceta, vai ter que entender. Mas pode ter certeza absoluta, vai transformar o teu conhecimento, vai transformar o teu entendimento, vai transformar o teu karatê, você vai fazer um outro karatê. E mais, Aí, agora eu vou falar sobre os programas para quem tem interesse, para quem está afim. Tem vários níveis de acesso, para quê? Para poder caber no bolso, no orçamento de todo mundo, para caber até naquilo que eu chamo de sentimento de escassez. Porra, eu quero ter acesso a esse tipo de conhecimento, mestre. Poxa, mas eu estou quebrado por conta da pandemia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Ok, beleza. Você está se sentindo assim nesse momento? Tá bom. Tem um programa de entrada que é o EKJ Masterchat. Custa 20 e poucos reais por mês, cara. 20 e poucos reais por mês. Menos do que um McLanche feliz. Claro que você pode. Claro que você consegue pagar isso. Não se coloca nunca numa situação dessa. Se você é um profissional, se você é um atleta, se você está aqui, sexta-feira, 8 da noite, ou na porra de um celular, assistindo uma live do maluco falando sobre karatê, não é possível que você não tenha 20 reais. Você não é miserável. Tem um monte de gente que é miserável mesmo. Está na rua, passando frio, passando fome, passando esmola. E essas pessoas que a gente deve ajudar, na medida do possível. Né? E a gente pode sim, a gente tem esse privilégio de pegar duas notas, 3 notas de papel, 3 pedaços de papel e toma essa porra e me dá conhecimento para eu mudar minha vida, mudar meu entendimento, mudar quem eu sou. Toma essa porra aí, cara. Sabe, eu quando compro um livro, gente, eu fico fascinado. Eu compro um livro, eu vou com uma nota de 100, um pedaço de papel, e o cara me devolve um monte de papel. Eu falo que o nego é muito burro, né, cara?
Os caras, eu vou lá, uma porra de uma nota com um desenho de um pirulito lá, de um periquito, de um papagaio, caceta, dou um papel pro cara, o cara me devolve, olha aí, ó, são quase 400 páginas, 300 páginas de papel. Vai ser burro assim, e ainda com um monte de informação que vai transformar a minha vida. Como é que eu não vou pagar 100 reais num livro desse, 150 reais num livro desse? Claro que eu vou pagar rindo, achando graça. Por quê? Porque eu estou trazendo conteúdo para a minha vida. Eu sou hoje a soma de todos os livros que eu li, de todas as pessoas que eu convivi, de todas as experiências que eu tive. E se a gente se nega a viver experiências por medo, por escassez, a gente vai acabar vivendo aquela vidazinha de merda, medíocre, sem nunca alcançar nada. E aí quando chegar lá na frente, sabe o que a gente vai fazer? Vai fazer assim, não, se eu tivesse tido condições, eu teria sido um dos melhores do mundo, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães, né? Se cachorro não cagar, explode, se minha avó tivesse hélice, era um helicóptero, uma porrada de si. Joga o si para lá e faz o troço acontecer. Faz a coisa acontecer na tua vida, tá? Chat, 20 e poucos reais por mês, eu confesso que eu não sei mesmo, eu não consigo decorar, é muito número, tá? 28, 24, 28 reais por mês, dá menos de 300 reais no ano inteiro, menos de 300 reais, para você toda aula, toda semana, receber uma aula gravada e poder entrar para tirar dúvida comigo no chat lá uma vez por semana, tá? Ah, mas eu queria mais, professor, ok. Tem o step de cima, que é o IAKJ Masterview. Você vai participar do chat, você vai receber a aula gravada, também a técnica de aula gravada, e vai poder assistir as minhas aulas ao vivo, do todo sábado. Só que você vai assistir pelo YouTube, né? Que é um vídeo não listado, só quem tem o link é que pode assistir, não é aberto para o público. Então, você vai poder assistir a aula e vai poder ver todas as técnicas, ouvir todos os comentários, todas as correções. Você só não vai poder interagir comigo, você vai poder falar... Professor, eu não entendi isso aqui, como é que é? Isso você não vai poder fazer. Mas se você quiser fazer isso, o IAKJ Masterclass, que aí você vai fazer a aula pelo Zoom, e eu vou olhar você fazendo, eu vou ver a tua execução, eu vou falar, ô Jimmy, tá errado, você precisa fazer mais isso, você precisa fazer mais aquilo, menos disso, menos daquilo, agora faz assim, faz assado, ok? Vamos lá? Continua. Pô, mas aí eu quero mais, você quer mais? E a KJ Masterclass Full. Por quê? Você tem tudo isso, e aí você pode também, depois da aula, a gente acaba a aula técnica e tem ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário para a gente fazer um sempre debate sobre técnicas, sobre alimentação, sobre treinamento físico, sobre foco, disciplina, produtividade, gestão de tempo, uma série de coisas que a gente vai bater um papo geral, que eu, com experiência em diversas áreas nesse sentido, tenho formação em coaching, programação neurolinguística, eu vou levar esse tipo de abordagem para os alunos. Poxa, mas eu queria poder ver a minha questão individual, como eu faço o meu treinamento, como eu faço a minha alimentação, como é que eu consigo melhorar a minha vida, o meu andamento, tanto familiar quanto profissional. E a KJ Mastermind, porque aí vai ser um grupo pequeno, um grupo fechado, onde eu vou poder ver caso a caso, onde eu vou poder prescrever um programa de treinamento físico para cada um programa de aconselho alimentar para cada desenvolver ferramentas, entregar apostilas, fazer indicação de livros, a gente vai fazer os debates sobre os livros. Isso tudo vai acontecer ao longo do ano. E é aí que acontece a grande transformação. Tá? Em todos os níveis, você tem um gradativo de transformação, de conhecimento, né? De contato comigo. E é claro, à medida que você for ascendendo, você vai ter mais contato, você vai ter mais conteúdo, você vai ter mais transformação. Tá bom? Essa é que é a grande sacada, esse que é o grande lance da IAKJ Masterclass, tá bom? Então agora eu vou abrir para perguntas, um monte de gente fez perguntas, gente, mas quando eu estou falando nem adianta fazer, se eu estou sentando a porrada, é melhor levantar a guarda e ficar quieto ali esperando passar a chuva. Quando eu parar de bater, aí você, não sei se eu posso falar agora, aí pode. Tá bom? Então, beleza. Eu vou sentar na minha cadeirinha agora, puxar vocês para perto de mim e vou responder as perguntas, ok?